Just for now, 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 just for now. It's that time of year. Leave all our hopelessnesses aside. It's just for now, just for now. Till stop right here. Esse roteiro, eu venho criando ele, escrevendo nele há mais ou menos uns 4, 5 anos. Nos últimos 2 anos, eu entrei num curso de roteiro e decidi que eu precisava finalizar e me assumir roteirista. E muito porque eu queria que esse roteiro foi minha inspiração para me assumir, porque eu queria que esse roteiro existisse. Como que eu vou fazer isso? Não sei, mas eu vou fazer. E aqui o meu calendário, então. Eu tô aqui, eu já escrevi 5 cenas, eu tô só repassando pro roteiro agora. Se der tempo hoje eu escrevo pelo menos mais 2. E todos os dias eu tenho que escrever 3 cenas. Eu tenho 51 cenas, mas eu acho que eu vou ter mais. Cara, eu tô bem apegada. Dia 1. Escrevendo meu roteiro num arquivo de roteiro, num programa de roteiro. No começo, eu tentei viver uma vida normal, assim, né? Só que eu percebi que, apesar de ser pouco, 2 ou 3 cenas por dia, eu percebi que a dedicação era muito grande criativamente e mentalmente da minha parte. Mas ao mesmo tempo é muito gostoso porque você não sente esse tempo passar. Quando você entra nesse flow, você consegue se dedicar ali, ó. O difícil é você entrar nesse flow, esse que é o problema não é escrever, o problema é começar. Entendi que o melhor horário para essa escrita fluir em relação à minha concentração era mais ou menos no fim da tarde e no começo da noite. Então eu começava umas 3, 4 da tarde e ia seguindo até umas 7, 8 da noite. Nesse período era o meu período mais produtivo, onde eu ficava mais focada. E dentro da minha vida cabia mais também aqui na rotina da minha casa. Então, nesse horário, era o meu horário de alta dedicação à escrita. Eu vim aqui para o meu escritório, então eu sentava aqui entre 2 da tarde, ali 1h30, 2 da tarde, eu sentava nesta poltrona e começava o esquenta para o processo criativo, que era leitura. Esses livros, eles iam confirmando o que eu estava contando, eles me davam muito incentivo. E eu também ouvi uma playlist que eu fiz de músicas que eu achava que tinham a ver com os personagens. E eu também via filmes também relacionados ao tema do meu roteiro. Então, eu só consumia artes relacionadas a esse tema e algumas horas antes de eu começar a escrever. Então eu entrava num flow aqui dentro que era assim mágico, era incrível, eu amava esse momento porque era muito assim tranquilo, né? Logo depois do almoço, que dá aquela preguiça, mas eu tava consumindo a minha história mesmo assim, né? Depois de entrar nesse flow, eu também coloquei alguns rituaizinhos que incrivelmente assim funcionaram. E eu vou querer manter isso na minha rotina criativa no geral, assim, sempre colocar rituais e um ritual diferente do outro, tipo um ritual para cada processo criativo, para cada projeto criativo. Eu fazia um chá, eu todo dia eu fazia isso. E esse processo de ligar a chaleira, colocar o chazinho, escolher o chá que eu ia tomar, colocar o chazinho quentinho na xícara, trazer a xícara pro escritório, sentar na poltrona, dar um gole, era como se eu apertasse um botãozinho e falasse modo escritora.
Tipo, funcionava muito, e tudo por causa do chazinho. Depois que eu parei de escrever, eu continuei tomando chazinho, e eu falava, mas eu não vou escrever hoje. Então, funcionou demais, assim. E eu acho que eu quero manter esses rituais em outros momentos criativos, assim. Pensar cena após cena e não pensar no projeto, quanto que falta, o que eu vou fazer, porque é um misto de que eu confio nessa história, mas eu tô morrendo de medo. Aí eu tava indo pra procrastinação de novo. Comecei a procurar coisas completamente aleatórias na internet. Esse é meu roteiro. Eu escrevi 5 cenas hoje. Hoje é o 11º dia. Tô decorando a história, eu tô realmente vivendo com os personagens, mudando muita coisa nesse ato de imaginar, e tô amando. É a coisa mais gostosa do mundo. 65 de 71. Cem páginas. Que fofo. Ficou com 100 páginas. Tá bem. Primeiro PDF a gente nunca esquece. Foi muito legal. Eu me vi escritora por esses 29 dias. Eu me dediquei a essa atividade e eu me vi num lugar de muito conforto. Eu me reconheci nesse lugar fazendo isso. E foi para isso que esses 29 dias serviram para que eu pudesse acreditar em mim mesma, não só na minha história, mas em mim mesma. Cara, muito gostoso. Tô amando escrever. É muito gostoso mesmo. Que processo legal, que momento legal da minha vida criativa. Por isso que eu tô filmando, por isso que eu tô deixando tudo isso bem documentado, porque eu preciso me lembrar o quanto isso tá me ajudando a criar e como que tá sendo essa descoberta criativa. Se você tem uma história para contar, se você tem um pensamento ali no fundinho de que você poderia ser uma escritora, tente. A única pessoa que vai poder dizer se você é uma escritora não é você. E você precisa testar e escrever para saber também. E não tem como você ser uma escritora sem tentar escrever. É sobre você se ver nesse lugar, nessa posição. Essa letrinha aqui, ela realmente é muito mágica.